Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal sobre educação, produzido aqui direto de Brasília. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. E esse programa é possível porque a gente pode contar com o apoio de parceiros muito importantes que a gente faz questão de registrar aqui. Aliás, você pode, ao longo do programa, você vai ver aparecer aqui a logomarca desses patrocinadores, desses apoiadores do programa, mas faz questão de iniciar citando todos eles. Nós temos o apoio do ATENS, Sindicato Nacional, o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Também temos o apoio do PROIFES Federação, Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos ainda o apoio do SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Temos ainda o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos o apoio do SIMPROEP, Sindicato dos Professores da Rede Privada do Distrito Federal. O apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, também da iniciativa privada. Temos o apoio da Clínica Saberes Neuropsico, uma clínica aqui do Distrito Federal. E contamos também com o valoroso apoio do Sebrae. Sebrae, parceiro aqui do podcast Educação em Destaque. Inclusive, você fica agora com esse anúncio do Sebrae. Você ouve, escreve, registra, dá voz, transforma empreendedorismo em notícia. E a cada notícia, transforma o empreendedorismo. Sua matéria faz história. E histórias como a sua merecem o maior reconhecimento. Então é isso aí. Esse é o anúncio do Sebrae, parceiro aqui do podcast Educação em Destaque. E no programa de hoje, eu vou começar, inclusive, antes de falar da nossa convidada, quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, você que está chegando por aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, é muito importante para a gente, isso valoriza o nosso trabalho, faz com que mais gente fique sabendo, inclusive, da existência desse podcast e assim possa se informar aí com os nossos conteúdos sobre educação. Toda semana a gente traz um conteúdo novo por aqui, sempre às sextas-feiras ao meio-dia a gente está subindo conteúdo. Então você se inscreve no canal, aciona o sininho, e aproveita, agora você já pode curtir esse episódio e também compartilhar nas suas redes sociais, sobretudo nos seus grupos de WhatsApp. Assim, muito mais gente, como eu falei, vai ficar sabendo da existência desse programa e vai se informar sobre educação. A gente tem tanto conteúdo aí nas redes, conteúdos que não são importantes, que não são relevantes. Então aproveita esse que é relevante e faz chegar muito mais gente, tá bom? Então é isso e a gente começa agora a nossa conversa de hoje com uma psicóloga que tem um trabalho super importante, porque ela é uma psicóloga do trabalho, mas agora, além dessa condição, ela também é uma pesquisadora, está ali já no mestrado na UNB, está com uma pesquisa interessante. A gente trouxe a doutora aqui para falar sobre essa pesquisa, e você interessado, inclusive, em responder essa pesquisa, você vai encontrar o link para o formulário de respostas da pesquisa na descrição aqui do programa. Vai estar linkado aí, então é só você acessar, coloca na descrição, você vai encontrar ali o link para responder ao questionário dessa pesquisa. Então nós vamos receber a doutora Alice Lopes Medeiros, que é graduada em Psicologia pela Uniceplac e é mestranda do Programa de Psicologia Social e Trabalho da UNB. E ela tem uma pesquisa, eu vou citar o nome todo, e ela vai ter a oportunidade de destrinchar o que vem a ser essa pesquisa. Síndrome de Burnout, valor preditivo das variáveis sociodemográficas, laborais e familiares. Doutora Alice Lopes, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Então, doutora, a gente resolveu fazer essa conversa aqui exatamente para falar sobre a pesquisa que você vem desenvolvendo aí. Gostaria de saber de onde partiu o interesse por pesquisar esse assunto, que você fale um pouco sobre o que levou você ao mestrado na UNB e, em chegando no mestrado, pesquisar exatamente essa síndrome que hoje acomete a tantas pessoas. Então, como você bem disse, sou graduada em Psicologia, né? Desde a época da graduação já tinha um interesse ali nos temas focados em saúde mental e gênero também. E aí vou para o mercado de trabalho, me insiro no mercado como psicóloga do trabalho, atuei 3 anos e dentro ali eu observava um número de afastamentos muito grande devido à síndrome de burnout e um elevado número particular em mulheres. E aí fica a curiosidade. Junto disso, eu também começo a observar que eu estava adoecendo também. Estava entrando numa certa fadiga que eu não estava conseguindo mais exercer a minha atividade laboral.
E aí, já vinha desde o final ali da graduação com essa ideia e um gosto pela educação, um respeito muito grande pelos meus mestres, né? E de querer também passar adiante o conhecimento enquanto psicóloga. De estar à frente a uma sala de aula, que eu acho extremamente importante o trabalho do educador, seja na educação básica, seja na educação superior. E aí, me insiro no mestrado. E vem como tema, né, muito ali latente naquele momento em que eu estou transitando, vamos dizer assim, a minha carreira, né, saindo desse ambiente de trabalho no qual eu não estava me sentindo mais muito confortável, que eu estava fazendo, e vou buscar o mestrado. Com a aprovação no mestrado, a gente começa ali, parte de uma revisão de literatura, e percebe que há uma certa incipiência dentro da literatura, né, em relação ainda às pesquisas em síndrome de burnout e principalmente aqui na região do Centro-Oeste. As pesquisas, elas se concentram a maior parte na área da saúde. A segunda área mais pesquisada, talvez porque seja também a segunda área mais atingida, é a categoria docente, né? E aí, observando que já tinha uma abertura ali na literatura que trazia essa relação das variáveis que eu pesquiso, das variáveis familiares especificamente, que traz ali um recorte de gênero pra gente em relação a como que uma segunda dupla jornada de trabalho e até às vezes uma tripla jornada de trabalho, ela pode influenciar no adoecimento, né? Em deixar esse profissional mais suscetível a desenvolver a síndrome. Aí a gente parte, então, para começar a se interessar a estudar a categoria docente. E aí se centra ali na educação básica. Tá, você falou que na sua revisão de literatura, o que você encontrou de conteúdo sobre isso ainda é incipiente. Uhum. E basicamente na região sul. Então aqui no Centro-Oeste a gente não tem tanto. Isso. Daí você falou também que uma das áreas profissionais bastante afetada é a área da saúde, né? E depois a docência vem em segundo lugar. A ideia, então, de pesquisar com relação à docência e não à saúde, que vem primeiro, então, portanto, a docência que está em segundo, mas é a sua área de interesse, tem a ver com o seu interesse também de se tornar uma educadora, de assumir esse espaço, esse ambiente da docência? Com certeza, sim. E também de ter pessoas próximas a mim, na família, que são educadoras e a gente acompanha de perto também esse adoecimento, né? Fiz um trabalho também na época da faculdade, um projeto de extensão em que a gente foi especificamente ouvir as queixas desses professores e a gente observa que há realmente um adoecimento grande devido ao acúmulo de atividades que esses professores têm, da rotina mesmo, né? De atividade pedagógica, coordenação, muitas vezes tem uma certa responsabilização ali pelo cuidado dos próprios alunos, até, né, além de lecionar as aulas, montar plano de... Enfim, são inúmeras as atividades que se somam só dentro da própria atividade laboral. E aí, como eu disse, às vezes tem até uma tripla jornada de trabalho. Além da jornada familiar, né, de cuidar da família, do trabalho de casa, muitas vezes ainda tem também que se manter continuamente, porque a própria profissão exige se manter continuamente estudando. Então, a gente fala de uma tripla jornada, às vezes, aí. Então, eu tenho filhos muito novos ainda. Minha filha tem 14 anos, meu filho tem 7. E eu lembro que há pelo menos 3 anos, a minha filha estudava numa escola pública e toda semana, pelo menos, até muitas vezes mais de uma vez por semana, a gente recebia ali uma chamada, uma notificação, enfim, informando que ela não teria todas as aulas previstas para aquele dia, porque tinha um professor que faltava, um professor que apresentava atestado e tudo mais. Então, daí a gente pode inferir que o motivo pelo qual esses professores apresentam esses atestados, a falta dos professores ao trabalho, pode estar relacionado à síndrome. Você tem isso como hipótese? Isso facilita a tua pesquisa em alguma medida? Como é que funciona isso? Essas informações chegam para você? Então, a minha orientadora também já vinha pesquisando essa categoria profissional, né? Principalmente essas pesquisas concentradas no Sul, porque ela é do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente sabe, né? E sabe que grande parte dos afastamentos realmente se dá ao adoecimento em relação ao trabalho. O que acontece? Muitas vezes há uma subnotificação, porque a síndrome de burnout, ela pode ser confundida com ansiedade ou depressão. E aí,
Pode ser que grande parte a gente sabe que é sim um adoecimento, né? Por conta a queixa é exclusivamente por conta da atividade laboral, mas pode ser, como eu disse, subnotificado, né? E identificado como outro CID e tudo mais. Você falou aqui de algumas possibilidades ali, de algumas hipóteses que podem levar ao crescimento, até podemos dizer assim, da síndrome na categoria docente. Você fala da tripla jornada, que a gente sabe que existe e tudo mais. Além disso, quais outros fatores podem contribuir para que a gente tenha esse crescimento, para que isso se torne, inclusive, objeto de pesquisa, objeto de estudo? Olha, principalmente as variáveis laborais, que se apresentam como mais fortes. Não que essas outras variáveis, elas não tenham peso significativo, mas principalmente as variáveis mesmo de trabalho. Ambiente de trabalho, clima organizacional, ali a principal estratégia adotada hoje que se vê em alguns estudos, né, que tem um peso significativo na saúde desse colaborador, é o apoio entre os pares dentro desse ambiente de trabalho. A síndrome, ela é principalmente relacionada em categorias profissionais que há um contato, a exigência desse contato interpessoal, né? Então, vem muito daí das relações mesmo, e desse ambiente de trabalho, fora o excesso das atividades, né? Da carga horária de trabalho. Uma das variáveis que você apresenta na sua pesquisa é a demográfica. Isso. Né? Então, eu gostaria que você desenvolvesse um pouco melhor, um pouco mais, na verdade, em que medida você considera que essa variável é importante a ponto de constar como um dos objetos? Sim, a gente avalia, de certo modo, as variáveis individuais, porque há uma tendência, de certo modo, ainda porque é recente, o reconhecimento da síndrome de burnout como um adoecimento exclusivo do trabalho. Antes era tido como um CID lá no DSM-5, como um adoecimento como se fosse particular da personalidade do sujeito, relacionado ao sujeito, do indivíduo, né? E não pertinente àquele ambiente de trabalho. Então, como é recente, ainda tem-se, dentro de muitas organizações e até algumas pesquisas, né, que esse adoecimento ele se dá por questões particulares do sujeito, né? E aí a gente traz também as variáveis sociodemográficas, até mesmo para dizer o quanto dessas variáveis sociodemográficas pertinentes do trabalho às laborais ou as familiares, como trabalho doméstico, cuidado com os filhos, elas pesam. Quais delas pesam mais, né? Qual contribui mais ou menos aí para esse adoecimento? Perdão. Me perdi, acho que um pouco, na pergunta. Não, acho que você estava indo bem. Isso. Aí a gente tem a questão do que eu falei, que as mulheres, elas têm um adoecimento maior, né? Então, a variável sexo é muito importante pra gente. Por que essas mulheres adoecem mais, né? O que acontece? E aí, daí as variáveis da minha pesquisa, familiares, né? Que busca entender se de repente, essa dupla jornada de trabalho que muitas vezes acaba sendo muito mais sobrecarregadas por elas, né, especificamente. E aí vai depender muito dos meus dados, se eu vou conseguir fazer esse recorte, mas a intenção é verificar, como diz o título, né, qual o valor preditivo, qual o tamanho desse efeito de cada uma dessas variáveis para a contribuição da síndrome. Pelo que você está falando, existe um potencial aí até da sua pesquisa trazer informações relacionadas a gênero, né? Tem um recorte de gênero que ainda não é necessariamente o teu foco, mas pode ser que a pesquisa entregue esse resultado. Isso. Tá. Eu tomei conhecimento da tua pesquisa por meio de uma matéria no site do Simpro DF, aqui, parceiro do podcast Educação em Destaque, e eu queria saber de que forma você chegou ao Simpro, de que forma o Simpro tomou conhecimento dessa pesquisa e daí essa divulgação nessa matéria, considerando que, evidentemente, é uma pesquisa que trata sobre docentes. Então, claro que o Simpro tem todo o interesse. Mas como é que você fez chegar ao Simpro a tua pesquisa? Pelas redes sociais. Eu fui lá no Instagram do Simpro, mandei uma mensagem, né, me apresentando. Oi, sou a Alice, expliquei quem eu era, né, estudante de mestrado, e que eu estava com a pesquisa, e se eles poderiam me ajudar com a divulgação. Eles foram super abertos na mesma semana, se colocaram à disposição, pegaram todos os dados, e na semana seguinte já fizeram a divulgação. Para minha surpresa, foi muito bom o resultado. Tá.
o Simpro tem uma capilaridade muito grande, então já era esperado que de fato pudesse acontecer esse retorno aí que aconteceu. A pesquisa começou quando? Ela vai até quando? Como é que está se dando a recepção desses dados? A pesquisa começou, acho que a gente começou a divulgar no dia 20 de abril, se eu não me engano. Por aí, dia 17 ao dia 20. E aí, a gente tem um cronograma a cumprir, né? Porque eu preciso entregar em 2 anos. E essa etapa de coleta de dados eu programei para ser em um período de 1 mês. Visto que foi muito boa a divulgação, a gente tem tido um número de participação boa de pessoas na pesquisa, pode ser que eu precise fechar um pouco antes ela. Então, seria para fechar agora 20/5. Pode ser que até semana que vem eu já esteja encerrando, por conta de que eu tenho um número ali a mostrar o que eu preciso respeitar, né? Então, mas ainda assim a gente vai, como eu falei lá no início, a gente vai deixar a descrição, aqui, na descrição do programa a gente vai deixar o link para o formulário. Se você tiver interesse, entra lá, responde. Porque essa pesquisa, como eu disse antes, ela é muito importante. É uma primeira pesquisa aqui no Centro-Oeste. A gente não vai fechar que é uma primeira, porque afinal de contas, quando a gente faz a revisão de literatura, nem sempre a gente consegue abarcar tudo que saiu efetivamente, mas eu imagino que seja uma das primeiras pesquisas focado nessa questão da atividade docente, então desse adoecimento dos docentes. Então, qual a sua expectativa com relação ao desenvolvimento da pesquisa? Você pretende encerrar isso aí e ir para a sala de aula, ou você pretende prestar um concurso e ir para fazer o doutorado, daqui a pouco está trabalhando aí em sala de aula, ser uma docente, seja na educação básica, seja na educação superior? Como é que você está se organizando a partir dessa pesquisa? A pesquisa, sem sombra de dúvidas, ela tem sim, a gente tem parte do interesse de fazer uma contribuição para a literatura, para a ciência, em primeiro lugar, né? E que esses dados científicos possam contribuir futuramente para políticas públicas adequadas, que devem ser pautadas, né, em dados científicos, e para políticas organizacionais. Como você bem colocou, ainda é incipiente aqui no Distrito Federal e na região do Centro-Oeste o número de pesquisas, então pode ser que precise haver um pouco mais de pesquisas aí. Então, com certeza, pretendo dar continuidade com o doutorado, com as pesquisas. Quem sabe um doutorado focado mais numa intervenção mesmo, né? Visto que eu vi um sintoma bastante latente ali nos comentários. Algumas pessoas vieram procurar, a gente observa que houve uma movimentação interessante. Então, acho que seria interessante, sim, propor até uma intervenção, né? Um trabalho interventivo, quem sabe. Mas sim, também pretendo ir para a sala de aula, que é um foco, tá? E quem sabe dar continuidade desenvolvendo pesquisas aí, quem sabe aqui na região do Centro-Oeste, dando continuidade a esse trabalho, né? E me coloco também à disposição de instituições que queiram, né, se interessem no nosso trabalho. Eu e o meu grupo de pesquisa, a gente pode estar fazendo um diagnóstico organizacional, pensando em promover saúde, né, qualidade de vida dentro desse ambiente de trabalho para diminuir o absenteísmo e o adoecimento ocupacional. Tá, na sua revisão de literatura, estudando ali nas suas referências bibliográficas, por exemplo, em que momento essa síndrome começa a se tornar relevante a ponto de se tornar objeto de pesquisa? Em que momento é identificado o surgimento dessa condição? Não, que a síndrome, desde muito antes da revisão mesmo, né? Sim. Como eu disse, no meu campo de trabalho já era observável, e é um dos adoecimentos aí de 2022 para cá, a gente vê um número crescente, alarmante, muitas notícias, né, em relação tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. O Brasil é um dos países que mais tem, né, pessoas sofrendo com a síndrome de burnout. Então, há uma necessidade de estudar. E engraçado, assim, tem se falado muito sobre a síndrome de burnout, mas são poucas as pesquisas ainda. Então, o que a gente tem é muito mais diagnóstico, inclusive, de pessoas que passam e enfrentam o problema, mas ali a pesquisa sistematizada e tal, essa informação ainda é muito pouca, é o que você falou. Temos algumas, né, mas ainda é incipiente, principalmente pesquisas atualizadas, como eu te
havia te dito antes, né? A gente fez uma extensa revisão de literatura recente, e aí eu posso te dizer, assim, que a maioria é de 2015 para trás. Então, assim, o cenário, ele vai mudando, né? Então, a gente precisa ter pesquisas atualizadas. Pesquisas recentes são pouquíssimas. Tá, mas em que momento, segundo as tuas referências bibliográficas todas, em que momento essa síndrome passa a ser, de fato, considerada uma síndrome, né? Há um entendimento de que é uma síndrome. E onde isso surge? Quem são os principais pesquisadores nessa área? O que nós temos aí no mundo sobre essa síndrome? Entendi. Começa sendo desenvolvida por uma psicóloga social chamada Christina Maslach, né, norte-americana. Ela começa a observar ali que tem um adoecimento, um certo esgotamento em relação ao trabalho, e ela começa a desenvolver a teoria, né? Aí, aqui no Brasil, minha orientadora, inclusive, é uma das maiores referências, se encontra bastante Marissandra Carlotto no nome dela, e alguns parceiros dela, como Câmara. E aqui ela desenvolve um modelo com Gilmonte, que é um dos também referência aqui no Brasil da síndrome de Burnout, que é um modelo adaptado da Maslach para a realidade brasileira, né? Acho que os primeiros estudos são de 98, 97, se eu estiver enganada, não sei, salvo engano, que começam a ser desenvolvidos aqui no Brasil, né? E aí a gente tem, assim, como eu te disse, a literatura oscilando ali, sabe? Um dado momento, muitas pesquisas, no outro dado momento, baixas pesquisas, começa, assim, baixar um pouco o foco, né, de interesse. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim. Considerando que um dos fatores considerados aí que potencializam a síndrome é a relação com pessoas, é o atendimento a pessoas e tudo mais, é bastante compreensível que a saúde, que o profissional está ali submetido a um estresse quase que permanente, né? Sim. E a educação também sejam essas áreas com maior incidência, sendo a saúde, inclusive, a principal. Além dessas, quais seriam outras que também pontuam fortemente com a presença da síndrome? Teleatendimento, marketing. Pessoal que trabalha com marketing também tem bastante. E aí é aquela questão, né? A gente não tem tantas pesquisas também generalizadas para outras áreas. Mas um dado interessante, algumas pesquisas, poucas, em relação a algumas outras atividades, assim, bem distintas. Por exemplo, caminhoneiro. Minha orientadora desenvolveu uma recente. É interessante você pensar, é uma pessoa que tem uma vida totalmente insalubre, vamos dizer assim, né? É uma atividade de trabalho que, enfim, parece ser desgastante, muitas horas de viagem, mas eles adoram, não tem nenhum sinal de síndrome de burnout. Engraçado, né? Não há Não há. Pelo menos a pesquisa que foi desenvolvida, sim, né, claro, por ela, né? Não, porque à medida que a gente foi falando aqui, me ocorreu pensar que, por exemplo, os operadores de tráfego aéreo deve ser uma atividade mega estressante, assim, como é que é? Então, nessa área da aérea, enfim, da aeroviária, muito pouca pesquisa também. Pouquíssima pesquisa. Então não é que o problema não existe, é que não é pesquisa, né? Não é foco, não tem sido muito foco de pesquisa. Outro ponto, dentro desse setor aeroviário, é muito pesquisado, às vezes, os pilotos e as aeromoças. Tá. A gente tem, por exemplo, nas grandes cidades, nos últimos anos, aí, sobretudo da pandemia para cá, a gente viu crescer muito, por exemplo, esse serviço de delivery, de entrega de alimentos e tudo mais. A situação dos entregadores, eu imagino que seja uma situação também bastante delicada, porque ele tem a cobrança de quem fez o pedido, ele tem a cobrança de quem manda entregar, tem o problema todo do trânsito até chegar no local onde ele vai destinar. Vocês têm conhecimento de alguma pesquisa que pegue esse pessoal, sendo uma psicóloga do trabalho, te ocorre pensar que esse público pode ser também bastante afetado? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Que acontece? A gente não vi pesquisa, na verdade, não sei te dizer, acho que não tem, né? Se tiver, fica um campo aí aberto, né? Para quem tiver interesse em pesquisar. Com certeza, não sei se pelo fato deles não terem um contato constante ali, direto, duradouro, prolongado, né? Com esse atendimento, vamos dizer assim, que é diferente do atendimento que tá o dia inteiro sentado ali fazendo esse atendimento. Ele vai lá, faz a entrega pontualmente, né?
teria que avaliar quais seriam os estressores e se há realmente essa síndrome. Tá, e então, voltando um pouquinho ali para quando você falava da tua motivação para fazer a pesquisa, você falou que quando você foi para o mercado de trabalho, você graduou em psicologia, foi para psicologia do trabalho e ali, 3 anos depois, você, o negócio não tá bom, não tá certo, aqui tem alguma coisa errada. Como é que você avalia, o que te levou a se perceber como uma potencial vítima, digamos assim, da síndrome? Então, eu gostava muito do meu trabalho, eu sempre fui uma pessoa muito engajada, e aí eu fui percebendo que o meu engajamento, ele estava diminuindo, eu não conseguia mais me identificar com o que eu fazia ali. Alguns comentários também de colegas, de olha, não sei, acho que você não tá legal, os colegas vão percebendo, né? E como profissional de saúde, a gente conhece os sintomas, a gente faz psicoterapia também, então a queixa recorrente na minha psicoterapia era o trabalho e me via totalmente, realmente, sem energia. Não tinha mais aquela vontade realmente de trabalhar, de entregar nenhuma identificação, não sentia mais o senso de autoeficácia, estava começando já a entrar no processo de despersonalização ali, que é querer o distanciamento do outro, né? Enfim, se fechar ali na caixinha, não se importar tanto com as relações. Então, daí começa a preocupação, a minha autoobservação em relação a isso. Não recebi um diagnóstico, então não posso dizer que eu tive, né? Mas tinha alguns sintomas ali para mim, enquanto profissional, que indicavam isso. Não, é claro que os dados estão chegando, você tá recebendo isso agora, mas assim, é possível a gente supor que o fator idade, por exemplo, porque hoje a juventude é muito cobrada hoje para muitas entregas e tudo mais no local de trabalho. As pessoas já mais maduras, estão mais experientes, elas sabem mais ou menos como lidar com a situação. Como é que isso impacta na síndrome, na presença da síndrome? Essa questão, o fator idade. Na literatura é divergente esse dado, né? Em algumas pesquisas é demonstrado que a pessoa que tem mais idade, mais tempo de serviço, ela tá mais desgastada, vamos dizer assim, pelo tempo de serviço, pelo tempo, né, repetitivo dos mesmos problemas, dos mesmos estressores. Em outras pesquisas demonstram que é o contrário, o oposto. De fato, os novatos, os mais novos ali, recente profissão, por não saberem, na verdade, lidar com os estressores, acabam adoecendo mais. Então, não há uma consonância, não há uma concordância, na verdade, na literatura em relação a esse dado. Então, é um motivo da gente precisar de mais pesquisas, né, para entender. Tá, a sua pesquisa, suponho que também vai... Também abrange essa aí, questão. né? Uhum. Tá. Alice, eu acho que a nossa conversa foi bastante esclarecedora até aqui, então eu quero saber se tem alguma questão importante que eu não fiz, que você considera que é relevante tratar, além de chamar as pessoas para responder ao questionário e te ajudar na pesquisa. Então, tem alguma coisa que você acha que eu deixei de perguntar e que é importante falar sobre a síndrome e sobre a forma de lidar com ela? Claro que aqui a gente está tratando com uma pesquisadora, que também é psicóloga e que, portanto, lida no dia a dia com o problema. Uhum. O que eu deixei de perguntar que você acha que é importante falar? Eu acho que é algo que eu já tinha mencionado num dado momento, né? De que é importante que, principalmente para as organizações, entendam que é um trabalho que ele deve ser desenvolvido e feito dentro da organização, né? Acho que agora com a atualização da NR1 aí, isso vai se tornar um foco das organizações, mas é urgente. É um adoecimento que se dá exclusivamente por questões do trabalho. Podem ter outras variáveis que interferem, deixam o sujeito mais suscetível, mas exclusivo do ambiente de trabalho. Então, acho importante, até para quem está adoecido, entender, né, que muitas vezes o afastamento ele não é bem visto, mas é importante você tirar esse tempo, aproveitar esse tempo para se cuidar, para realmente se tratar, a busca de psicoterapia também, que é importante, né? Mas entender as organizações que é importante fazer um trabalho dentro do ambiente laboral. E gostaria de ressaltar aqui que a gente precisa de mais participação dos profissionais da rede privada de ensino e participação dos homens. A gente quer ouvir vocês também. Por favor, vão lá, não deixem de participar, por favor. Alice, talvez até extrapole um pouquinho o que é o objeto aqui da nossa conversa, mas eu queria te perguntar assim, uma pessoa que está nos acompanhando agora e que, de repente, se identificou com algumas das características que você falou que estão presentes em alguém que depois o diagnóstico vai mostrar que tem a síndrome. Uma pessoa que está ali, ouviu, falou, olha,
algumas coisas que foi dito aí tem a ver com a minha vida nesse momento. O que a pessoa deve fazer? Ela deve procurar a quem? Ela deve ir onde que tem tratamento, remédio, vai na farmácia, enfim, o que a pessoa precisa fazer? Primeiro, psiquiatra, porque às vezes, a depender do estado da pessoa, talvez ela precise de uma intervenção medicamentosa, né? Algumas pessoas, elas chegam a ter disrupção, né? Elas têm crises de psicose. Então, a depender do estado, primeiro psiquiatra, e aí esse psiquiatra, com certeza, ele vai encaminhar para psicoterapia. Ainda é um trabalho que muitas vezes é feito, né? Trabalhado de forma individual, clínica, o tratamento clínico, mas, como eu disse, o que realmente vai sanar é a intervenção dentro da organização, porque esse sujeito, ele sai, ele pode até melhorar, mas ele volta para o ambiente que adoeceu ele. Então, a gente precisa fazer um trabalho de intervenção dentro da organização. E esse serviço, ele é oferecido pelo SUS, por exemplo? Se alguém sente que está ali e precisa investigar para saber se de fato tem a síndrome ou não, pode procurar. O SUS é a porta de entrada para tratamento ou vai ter que ir na iniciativa privada? Como é que funciona isso? Pode procurar. O médico, ele consegue fazer esse diagnóstico. O próprio médico do trabalho, né, da organização, né, o sujeito, ele pode pedir para passar pelo médico do trabalho, ele vai fazer essa identificação. Mas o SUS também pode procurar o psiquiatra ali na rede de atenção, acredito que é o CAPS que vai fazer esse serviço de atendimento, e lá ele vai ser diagnosticado, ele vai ter um parecer, mas esse sujeito, ele vai ter que passar pelo médico do trabalho de qualquer forma, né? Porque se precisar de afastamento, quem dá o veredito ali é o médico do trabalho. Como é que as empresas normalmente recebem esse diagnóstico de um funcionário? Tá com um problema e como é que a empresa lida com isso? Ainda não é tão bem visto. A gente precisa considerar que saúde mental no Brasil ainda é um tema tabu de um modo geral. E aí, dentro do ambiente laboral, mais ainda, porque a gente vive numa sociedade que ela é capitalista e ela visa a produção em excesso, e a gente precisa produzir, a gente precisa mostrar a eficácia, né? Então, muitas vezes não é bem visto. Às vezes a pessoa se sente julgada mesmo ali, né? Às vezes pela organização, pelos próprios pares, né? De que é frescura, de que não é tudo isso. Mas às vezes os próprios pares também estão adoecidos, mas enrijecem dentro do adoecimento, que entra naquela de que, mas eu também faço tudo isso, tudo que ele faz, e tô dando conta, eu tô aqui, eu venho, né? E, enfim, acaba desconsiderando ali realmente o colega de trabalho. Tá bom, então nós conversamos aqui com a Alice, pesquisadora, mestranda da UNB, pesquisando aí. Eu entendo que essa pesquisa é super importante, então, como eu falei, a gente vai deixar o link aqui do formulário, você vai poder responder esse formulário. Ela sugeriu que os homens participem mais da pesquisa, porque muitas vezes uma determinada situação é identificada mais com um grupo, porque aquele é o grupo mais pesquisado. Então, quando você abre a pesquisa, você tem possibilidade de ter mais informações. Então, você, homem aí que está nos acompanhando, você, professor, professora da rede privada também, responda essa pesquisa. Esses dados todos são muito relevantes. Então, Alice, muito obrigado pela presença aqui no programa. Espero que tenha ajudado a tratar sobre essa questão e espero que você tenha muito sucesso aí na sua pesquisa. Muito obrigada, agradeço o espaço, agradeço a oportunidade, obrigada também ao público que está assistindo. Então é isso, se você que ficou com a gente até agora e ainda não se inscreveu no canal, não faz isso. Não sai daqui sem se inscrever, sem acionar o sininho ali para receber conteúdo novo. A gente sobe o conteúdo aqui toda sexta-feira ao meio-dia, então assim você vai ficar muito bem informado sobre as questões relativas à educação. Então se inscreve, compartilhe o link desse programa aí nas redes sociais e não deixe de responder então à pesquisa aqui que a Alice trouxe e que falou pra gente nesse episódio. Muito obrigado, até a próxima semana, um abraço, até lá, tchau, tchau.